Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de um dos maiores jogos da PlayStation, o The Last of Us. E se vocês gostarem desse vídeo, deixem um like aí e comentem, né, se vocês quiserem a parte 2 do The Last of Us. Mas, né, sem enrolação, então bora pro vídeo. Bom, o The Last of Us, ele começa com o Joe entrando em sua casa, reclamando, né, de alguns empreiteiros, já que ele trabalha, né, em construções. E esse é o aniversário dele, então sua filha dá, né, um relógio novo para ele. Só que ela dorme, né, e ela acorda com o tio dela, né, o Tommy, que é irmão do Joe, desesperado, falando pra ela achar o Joel. E aí ela desce, né? E nessa descida ali, tá no quarto de cima, nessa descida ela vê um jornal falando que parece que tem uns negócios estranhos acontecendo na cidade, e ela escuta um monte de explosões e vê. Em seguida ela vê vários carros de polícia e finalmente encontra o seu pai procurando a arma, porque ele vê um zumbi correndo atrás dele. Esse zumbi é o vizinho deles. Então, né, para defender a filha e se defender, ele dá um tiro nesse zumbi. Daí, né, depois disso, o Tommy encontra eles e vai com o carro até um engarrafamento ali, onde eles têm que fugir porque tem um monte de zumbi chegando. Em seguida eles vão até mais no meio da cidade, só que tá cheio de pessoas, e o carro deles, eles batem o carro. Na verdade, uma caminhonete bate no carro deles. Aí o carro capota, eles desmaiam por um tempo e depois levantam. E aí eles começam a correr, tentar fugir, tal, até que o Joel, ele acaba tendo que carregar a filha, porque eu acho que ela quebra a perna ali. O jogo não especifica, mas parece que ela machuca a perna. E aí, por conta disso, ela tem que ser carregada. E eles chegam até um local onde tem um soldado. E esse soldado recebe a ordem de atirar neles, por causa que ninguém pode entrar na cidade, nem sair. E daí, os dois levam um tiro. E nesse tiro o Joe sobrevive. Só que a filha dele, né, a Sarah, acaba morrendo. É uma parte bem triste do jogo, uma parte, né, bem, digamos, pesada. Mas depois tem... isso vai importar muito mais pra história depois. E daí, o jogo corta. E nesse corte, o Joe acorda meio desesperado, assim. Mesmo sendo 20 anos depois, ele acorda meio desesperado, tipo, assustado. Parece que ele teve um pesadelo. E aí ele recebe uma missão lá de ir até um lugar pra cobrar um cara que devia arma. Só que nesse lugar eles matam o cara, porque o cara falou que deu a arma, vendeu no caso para outras pessoas. E a líder dessas pessoas, que na verdade são os vagalumes, que, né, são tipo um lugar que luta contra o exército pra, tipo, sei lá, eu acho que eles são meio contra disso, e aí eles meio contra das instalações do exército, e eles atacam lá pra conseguir suprimentos, pra conseguir, né, melhorias, pra eles tentarem reverter a situação do apocalipse zumbi. E aí o Joe com a parceira dele, né, agora esqueci o nome, eu já lembro, mas com a parceira dele, eles recebem uma missão que, pra eles receberem a arma, eles têm que levar uma menina. Essa menina se chama Ellie, e ela tem que ser levada para um lugar onde vão fazer a cura, porque ela é resistente à cura, ou seja, resistente à mordida, ou seja, ela não vira zumbi. E aí eles podem fazer a cura com isso. E aí
no caminho, essa parceira dele morre se sacrificando contra o exército por causa que ela é infectada em uma luta contra outros zumbis que acontece no caminho. E aí ela é infectada e pra ela não virar esses bichos, pra ela não virar isso, ela quer, tipo, ela meio que se sacrifica contra o exército tá atrás deles pra voltar lá pra instalação. E em seguida, eles, agora dessa vez só o Joe e a Ellie, eles tentam ir até um lugar lá onde tá o Bill. O Bill é um cara que mora numa cidade e essa cidade é tipo, ela não tem ninguém comanda essa cidade. É só ele no meio de uma horda de zumbis. E aí ele tem que criar um monte de armadilhas e aí o Joe e a Ellie tem que passar por essas armadilhas até chegar com ele. Só que eles ficam presos em uma armadilha e eles começam a entrar um monte de zumbi, eles têm que se defender lá. É uma parte bem tensa do jogo. Eu não sei se vocês já jogaram, mas essa parte que você fica preso de ponta cabeça é bem tensa. E o Bill consegue chegar, salvar. E o Joe foi lá porque ele precisava de um carro. Porque pra chegar no local é muito longe. Ou seja, ele precisava de um carro pra consertar. E aí eles, pegam os suprimentos e vão até o local. Conseguem uma bateria lá, voltam, colocam no carro. E eles têm que sair e arrancar com o carro. Aí depois de poucas e boas, eles conseguem. É bem desesperador essa parte, mas eles conseguem ir, O Bill fica no local lá, porque ele tem muito apego, por causa que um companheiro dele também morreu lá. E ele também não quer ir com o Joe, Então ele fica lá e o jogo segue. Aí a Ellie e o Joe vão lá pra um local lá onde eles tentam, como é que é? Eles vão até um lugar lá onde tá o Tommy, porque nessa altura do campeonato a viagem já ficou tão longa que ele não quer mais continuar, ele quer passar isso pra uma outra pessoa. Aí o Tommy aceita, só que a namorada do Tommy não aceita. Então, e a Ellie também não. A Ellie vai continuar com o Joe, porque nessa etapa, ela já se apegou a ele. Ela já, criou uma amizade com ele. E aí, ela não quer, eles brigam, E aí, meio contra gosto, eles vão lá até um lugar, até uma faculdade, no caso, onde eles precisam passar. E lá tá cheio de zumbi, e aí eles têm que matar zumbi, tem que fugir e tal. Aí é bem complicado essa parte. Meu Deus, tô com sono. Aí, depois deles passarem nessa parte, eles acabam chegando lá num túnel, e eles entram nesse túnel onde tá pipocando de zumbi. E aí, eu esqueci de apresentar os tipos de zumbi. Mas nesse túnel, que tem todos eles, são os corredores, que já estão meio que há pouco tempo ainda. Já estão há pouco tempo sendo zumbi. Tem os instaladores, que eles são cegos, já é uma etapa maior. Eles já estão há mais tempo como zumbi. E tem o Baiacu, que também é cego e é quase um tanque. O cara é enorme. E já tá há anos assim sendo zumbi. É basicamente como se fosse lá 20 anos atrás ele sendo zumbi. Então ele já tá há vários anos sendo zumbi. E daí você tem que enfrentar. Só que no meio de tudo isso, esse turno tá inundado de água. E o Joe e a Ellie acabam meio que se afogando e são encontrados pelos soldados. Só que esses soldados são do Vagalume. E eles estão nesse local lá que era pro Joe chegar. Só que nessa altura do campeonato, o Joe já pegou um apego com ela. Assim como ela já tinha pegado um apego com ele já pegou um apego com ela. E aí, ele tenta... Ele descobre, que para conseguirem fazer a cura,
eles teriam que tirar o fungo da cabeça dela. E é aqui que o jogo vira. Porque é o seguinte, ela vai morrer se tirar. E como ele já teve, né, nessa altura do campeonato, já um apego por ela, ele não quer isso. Ele simplesmente não quer que ela morra. Ou seja, ele enfrenta todo esse exército, lutando, se esforçando, né, dando tiro, um monte de coisa. Tipo, lutando muito mesmo pra que eles não sejam pegos. Ele, né, não seja morto e ela não seja morta também. Não mate ela, não tire o fungo. Afinal, ela vai morrer. E aí, ele consegue, só que aí ele mata um médico. E esse médico, se vocês quiserem a parte 2, vai ser muito importante pra lá. E aí, depois de matar o médico, ele pega, né, a Ellie no colo e sai correndo, fugindo dos soldados que sobraram. Ele sai correndo, fugindo, né, desesperado, entra no elevador, desce, e quando ele desce e sai pro estacionamento, ele dá de cara com quem? Com a capitã-chefe lá dos vagalumes, que tipo, tenta ser amigável. Tipo, tá com a arma, só que, né, ela abaixa a arma pra, né, deixar ele mais tranquilo. E ele fala, isso aqui vai melhorar o mundo, vai fazer com que as pessoas voltem a viver normal, tal. Só que pra ele, já é o mundo dele. E aí ele pega a arma de cantinho assim e dá um tiro na barriga dela. E depois, né, ele mata ela, porque ele sabe que ela vai ir atrás. E aí, né, depois eles fogem, pegam um carro, e a Ellie pergunta, né, depois de acordar, o que aconteceu. E ele responde, descobriram que tem mais pessoas como você lá, e então não precisam mais. E aí, isso obviamente mentira, mas ele fala isso para que ela não descubra que na verdade ele matou um monte de pessoas para proteger ela, porque na verdade o que ela queria era que ela servisse, né, para viagem não ser em vão e para que ela servisse para alguma coisa, porque, né, na visão dela, tipo, ela queria ajudar o mundo, ela era uma pessoa boa. Só que o problema é que simplesmente ele não queria, por causa que era o mundo dele, já era o mundo dele. Então, né, eles vão de carro até um lugar, e depois de subirem em um morrinho, ela puxa ele e fala, tipo, tudo que você falou é verdade. E ele, cara de pau, fala que sim, que tudo que ele falou era verdade. Só que daí eles vão, né, lá pro lugar e basicamente termina o jogo aí. Só pra deixar claro, eu esqueci de uma parte do jogo que é bem importante, que é a parte onde o Joe, numa luta contra uns saqueadores, contra uns caras lá, ele acaba caindo de um lugar alto e furando a barriga. E aí ele é levado lá para um lugar pela Ellie para ser protegido, e agora a gente controla a Ellie. E aí nesse lugar aí, a Ellie tá caçando e encontra um cara. E esse cara aparentemente é legal, aparentemente ele é tranquilão, assim, de boa. Eles até conversam, ele até salva ela de um monte de zumbi. E aí ela não aceita, né? Porque ela pega uns remédios dele lá, em troca do cervo, mas tipo, não aceita ir pra vila com ele, até porque ela precisa proteger. Só que antes disso, é revelado que aqueles caras que fizeram o Joe furar a barriga, na verdade, que o Joe matou esses caras, mas ele caiu depois de matar esses caras, e caiu, né, pra perfurar a barriga. Esses caras, na verdade, foram mandados por esse homem que ajudou a Ellie, e ele ficou sabendo, e ele falou isso pra ele.
E aí, ele ficou meio assustado, né? Mas voltou pra casa. Só que ela é perseguida. E aí, na tentativa de voltar, né, de proteger o Joe, ela é capturada e levada até um lugar lá, onde ela é presa e ela descobre que nesses caras, na verdade, são canibais. Ou seja, eles matam as pessoas e comem a carne dessas pessoas. E ela tá presa bem no lugar, ou seja, ela vai ser morta. Só que quando ela vai ser morta, ela mostra a marca que é de zumbi e ela fala: eu tô infectada, vocês vão comer uma pessoa que tá infectada. E com isso ela consegue matar um cara com um cutelo e consegue fugir. E aí ela vai, acerta, tipo, foge. E aí é uma parte que você tem que ir por trás do cara e dar uma facada nele. E aí depois de umas 3, 4 vezes disso, a gente consegue derrubar ele. Só que depois ele fica em cima de você. Aí vocês, tipo, eu não lembro direito como é que é. Mas basicamente ele tenta matar ela e daí ela começa a dar um monte de facada, uma parte bem brutal e pesada. Mas, né, consegui falar essa parte. E depois, né, que eles vão lá, acho que depois de passarem do Bill e depois de passarem lá na vila onde tava o Tommy. Bom, mas é isso. Esse foi o vídeo. Se vocês quiserem, eu trago a parte 2 aqui de The Last of Us, que é o segundo jogo deles, né? Com a Abby, com um monte de outros personagens. E se vocês gostarem desse vídeo, por favor, peço que se inscrevam no canal, deixem um like porque dá muito trabalho pra fazer. Agora são 1h33 da noite, então eu tô fazendo esse vídeo bem tarde, porque eu demorei um monte pra editar ele. Mas então, muito obrigado, valeu e fui.